Oi, o Sem Censura está começando agora. Você sabia que cerca de 10% da população mundial sofre com as dores da artrose? A boa notícia é que houve um congresso na França onde foi anunciada uma droga que está no mercado há algum tempo para tratar outra doença e que foi considerada eficaz no tratamento da artrose. Esse é o nosso assunto com o Dr. Bernardo Stolnick. O Brasil é o quarto produtor mundial de chocolate e o segundo produtor de ovos de Páscoa do mundo. Nós vamos conversar com o vice-presidente, o nome é grande, hein? Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados, o Biraci Fonseca. O nosso assunto com ele é o consumo de chocolate no Brasil, os números da indústria do chocolate. E com o endocrinologista Guilherme Azevedo, nós vamos falar dos perigos do chocolate para o diabético, de como consumir chocolate sem correr risco de alterar os seus índices de açúcar, que precaução que deve tomar, enfim, para não ter que abrir mão dos ovos de Páscoa. Estamos esperando a atriz Cláudia Hanna para falar sobre o longa A Novela das Oito. No filme, ela interpreta uma empregada doméstica que é obrigada a fugir com a patroa para o Rio de Janeiro. Pixinguinha, O Gênio e o Tempo, o livro dedicado ao mestre Pixinguinha e um dos mestres do choro, um dos maiores flautistas brasileiros, é da autoria de André Diniz. E André vai falar com a gente aqui sobre o gênio e o tempo. E se o assunto é música, né? A presença hoje é do cantor e compositor Hildon, dono de vários sucessos. Ele vai conversar com a gente sobre o CD Soul Brasileiro. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar falando dos números da indústria do chocolate. Esses números, eu fiquei impressionada com isso. O segundo maior produtor de ovos de Páscoa. Sem dúvida. A gente pegou amizade assim com a Páscoa, no Brasil é isso? No Brasil, a Páscoa é um evento cristão, mas que comemorado com ovos de Páscoa, né? Então, bastante forte. E o mercado brasileiro vem crescendo nos últimos anos de forma bastante importante. Tanto é que o consumo per capita aqui no Brasil, há 2 anos, era 1,65 quilos por habitante. E hoje já atingimos 2,2 quilos por habitante. Então nós temos um parque industrial bastante forte, bastante moderno, bastante tecnologia. E, portanto, o mercado de chocolate tem crescido bastante no Brasil. Aqui na minha ficha diz que cresceu 7% em relação ao ano passado. 7% em relação ao ano passado no que diz respeito à produção de ovos de Páscoa. No mercado de chocolates como um todo, houve um crescimento de 11%. E o Brasil, com isso, atingiu o quarto maior mercado de chocolates do mundo. Nós estamos atrás apenas dos Estados Unidos, a Alemanha e o Reino Unido. Então, esse ano nós passamos a França aí em tamanho de mercado de chocolates. São 390 mil toneladas de produtos comercializados no ano passado, sem contar com achocolatados. Se contarmos com achocolatados, esse número chega a 650 mil toneladas. Caramba! Os Estados Unidos é o que consome mais o chocolate ou consome mais ovos de Páscoa? Os Estados Unidos consomem mais chocolates como uma forma geral, tabletes, né, bombons, candy bar, muito candy bar. E em termos de Páscoa, o Brasil só perde para o Reino Unido. Nós somos o segundo maior mercado de Páscoa, de ovos de Páscoa do mundo. E no Reino Unido também são ovos de Páscoa? São ovos de Páscoa e também outras figuras, como coelhos, como outras figuras temáticas, né? Que nessa época da Páscoa são comercializados como um todo no mercado. E o senhor tem alguma noção de por que o coelho foi envolvido nessa história? Existem várias teorias, né? Mas na verdade os mais importantes são os ovos, porque os coelhos são figuras que foram criadas para somar essa variedade de produtos, né? Mas os ovos vêm de uma tradição oriental. Antigamente no Oriente se dava nessa época da Páscoa, nessa época próxima a isso, um ovo que não era de chocolate, um ovo decorativo. E essa tradição veio ao longo das décadas passadas sendo criado, desenvolvido e tornou-se o ovo de chocolate tão conhecido e tão consumido no Brasil, né? Na época da Páscoa não se imagina você ficar sem um ovo ou levar um ovo de presente para sua família, para sua esposa, marido, filhos, enfim. É uma tradição brasileira muito, muito forte. E o Brasil, inclusive, tem sido bastante tem influenciado os mercados sul-americanos, Argentina, Paraguai, Bolívia, Colômbia, são países que não tinham essa tradição de Páscoa
e que as empresas brasileiras foram exportando o produto, exportando a ideia, a cultura, e hoje também são consumidores. Não na proporção do Brasil, obviamente, mas são consumidores. Dessas 390 mil toneladas de chocolate, de ovos de chocolate, quanto é exportado? A exportação brasileira, apesar de estarmos em 142 países, ainda é um volume pequeno. O Brasil exporta de chocolates, daquilo que produz, algo em torno de 3% a 5%. É uma exportação em termos de volume pequena, porque o consumo interno realmente é que é o grande atrativo e a grande mola propulsora das indústrias de chocolates. Então nós é que consumimos os ovos. Exatamente. Nós é que consumimos os ovos, e o os coelho, bombons, ninguém os sabe tabletes. por quê. Ninguém sabe aqui por causa do coelho. Bota ovo, né? Engraçado. Pois é, porque o coelho... Muito tempo atrás, que o coelho ele seria um símbolo de fertilidade, de multiplicação. Essa é uma das vertentes que se coloca. Pode ser, né? faz sentido. Está multiplicando os ovos de Páscoa, pelo menos. Porque realmente o coelho tem uma fertilidade reconhecida. Mas, enfim, são várias teorias, não tem se tem uma definição Uma definitiva, clara, não. né? Claro. E porque cada ano que a gente passa, a gente vê crescer o número de produtos de ovos de Páscoa diferentes. Não é? Pois Com brindes, esse ano... com sabores, remetendo ao chocolate que é vendido o ano inteiro, a um bombom tal. Enfim, há várias... esse ano O a segmento, indústria... então, tem muitos produtos. Sim, né? sem dúvida. Esse ano a indústria lançou 90 novos produtos. Só esse ano 90 novos produtos, quer dizer, todos os fabricantes, né? E isso vem agregar todos aqueles produtos tradicionais que já são vendidos normalmente. Então você vai encontrar no mercado ovos de todos os tamanhos, de todos os tipos, de todos os preços e variedades. Na verdade, um dos pontos que se vende muito para o público infanto-juvenil são os ovos temáticos. Colocados um personagem, Homem-Aranha, Superman, Batman, que são os mais tradicionais, mas personagens do Disney, linkados a um filme que esteja fazendo sucesso, né? Já teve Shrek, Era do Gelo, enfim, filmes que estão nesse momento na mídia, como também até de clubes de futebol, né? Tem empresas que fabricam ovos com o escudo, com as cores dos clubes, os principais, obviamente. Então você tem chocolate branco, chocolate meio amargo, chocolate ao leite, tem recheios de trufas, recheios de bombons comuns, recheios de brinquedos. Quer dizer, falando em recheio de brinquedo, teve até uma empresa hoje que está fazendo um recall. Eu não sabia que existia recall de ovos, pensei que era só de carro. Mas tem um que tem, acho que uma Cinderela, uma coisa assim. Sim, que na verdade... Parece que o saquinho abriu Os ovos, para que ele possa, a Anvisa liberar a introdução de um brinquedo dentro de um ovo de Páscoa, ele tem que estar hermeticamente fechado, com a embalagem protetora, para não permitir que isso vá para a criança ter algum problema com o produto. Eventualmente, um ou outro fabricante pode ter tido alguma dificuldade, mas teve a grande essa maioria... fábrica do ovo da Cinderela, está em todos, tá na internet, está na capa de todos os sites. E parece que o saquinho que embala a mocinha, que é uma miniatura de tipo uma Cinderela. Cinderela eu pode confesso ter que eu não tido algum prestei tanta problema. atenção, eu vi que tinha uma bonequinha, mas não me liguei muito. E tem um saquinho, que é um invólucro. Certo. Parece que o gosto do brinquedo se misturou um pouco com chocolate, ela está fazendo o recall. Mas são os ovos que fazem sucesso, esses que... Esses ovos temáticos, eles fazem muito sucesso porque é um atrativo a mais para o consumidor. Brinde, o brinde é muito... Geralmente são brindes criativos, são brindes que têm assim, um atrativo, se movimenta, tem uma imagem, uma infinidade de variedades e tipos. E realmente é bem interessante. Mas existem aqueles ovos tradicionais, das marcas tradicionais de diversos fabricantes, cujo recheio é o próprio produto original, que também tem o seu público muito cativo. A indústria da dieta, que é uma indústria importante também, né? E a qualidade de vida e tal, é encantada com chocolates de 70% cacau, 70%, né, 75%, 90%. Os 90% inclusive não tem gosto de chocolate, né? Passa longe do vários gosto de percentuais. chocolate. É uma outra comida. É uma outra sabor, coisa, né? Mas é chocolate. A indústria do chocolate tem números sobre esses chocolates? Esse a mercado 70%? tem ainda um percentual muito pequeno em relação ao total vendido no Brasil. É coisa de 1%, 2% do consumo. Mas as empresas têm se preocupado com isso e têm oferecido ao mercado produtos diet, light, produtos sem adição de glúten, produtos sem adição de açúcar realmente nenhum, produtos com mais teor de cacau, portanto, são chocolates mais meio amargos, né, mais chamado dark, né?
Então, tem a variedade Mas bastante é grande. 1 a 2% do mercado do como mercado um todo. Porque o grande consumo ainda é, evidentemente, o consumo de chocolates normal. Chocolate ao leite, chocolate branco. Chocolate. Chocolate. Esses outros são produtos que as indústrias oferecem, o consumidor tem a oportunidade de comprar em qualquer supermercado, farmácias, padarias, enfim, nos pontos de venda diversos, mas ainda é um consumo pequeno, volume pequeno em relação ao total produzido. O emprego temporário nessa época da Cresce Páscoa muito. cresce muito? Cresce muito. Cresce quanto? Esse ano nós tivemos a contratação de todos os nossos associados, contratamos 20 mil profissionais temporários. Isso começa em outubro do ano anterior, quando a Páscoa começa a ser produzida, e vai até o último dia, até a Páscoa final, porque desses 20 mil, nós temos uma parte de pessoas que são utilizadas nas indústrias, na fabricação, e a outra parte que entra agora, que são promotoras de venda, são pessoas que vão para as gôndolas, para os supermercados, impulsionar a venda e facilitar a compra pelo consumidor, porque na verdade quando você chega embaixo de uma loja americana, no Carrefour, Pão de Açúcar, Walmart, enfim, qualquer ponto de venda, e você vai encontrar aquela infinidade de ovos, o consumidor, a consumidora, fica meio que perdido. Então as empresas colocam... Porque são milhares. Muitas, são centenas e centenas de variedades. Então as empresas colocam essas promotoras para facilitar, para mostrar os tipos e ajudar na escolha. Claro, cada um sua empresa independente. Né? E quer dizer, no mercado de o quê? Falou que cresce 20 mil de emprego temporário, 11%, então são 220 mil pessoas envolvidas no ano inteiro. Existem alguns fabricantes que eles fabricam chocolate, mas fabricam também outros produtos, outras categorias, biscoitos, snacks e tal. Então tem uma variedade de... Mas é uma indústria bastante crescente e que tem sido um crescimento contínuo a 2 dígitos já há mais de 3 anos. Que bom, né? Vocês devem estar satisfeitos. Estamos muito satisfeitos, sem dúvida nenhuma. Cláudio Hanna chegou, venha para cá, porque agora o assunto é com o doutor Guilherme de Azevedo. Você ouviu aí, né? Cresce o consumo de chocolate, cresce a obesidade, cresce o açúcar, né? Os diabéticos. Cresce diabetes, Mas também o chocolate, coitado, ele sozinho... Leva a culpa, mas a culpa não é só dele. Não, ele é Daí o pão que não deixa ninguém mentir. Né? Ele é uma parte... As farinhas. Uma parte do problema, mas uma parte pequena, na verdade, né? Pequena, em relação ao que o que a população consome de comida, de alimentação, na verdade, em termos percentuais, o chocolate não está, assim, na ponta, não. Né? Os diabéticos comem esse chocolate diet, claro, né? Porque é a única alternativa. Né? Comem, Mas ele tem muito mais gordura que o outro. Mas aí o problema, existem 2 problemas aí relacionados com a pessoa e se ela tem predisposição ao diabetes, mas não tem ainda, e quando ela tem o diabetes, e aí precisa fazer um tratamento. Né? Primeiro, dos 3 tipos mais conhecidos de chocolate, você tem o chocolate ao leite, você tem os chocolates amargos e meio amargos, e você tem o chocolate branco. Esses 3, de grosso modo, são os mais conhecidos. Como base. Então, a questão, o chocolate ao leite, na verdade, ele tem menos açúcar porque tem mais leite. Na composição, se você pegar em termos percentuais, o chocolate amargo e meio amargo, curiosamente, ele tem mais açúcar do que o chocolate ao leite. Porque como o produto chocolate o cacau é amargo, né, e o leite suaviza esse amargor, quando não tem o leite, você tem que colocar mais açúcar. Entendeu? Agora, é claro, isso aí... Você tem percentuais de chocolate meio amargo, até chegar ao amargo, de 15%, 20%, vai até 90%. Quanto mais amargo o chocolate, mais cacau, menos açúcar. Tá? O problema do diabético, o diabético não é proibido de comer açúcar. Só que o açúcar simples, que é o açúcar que é absorvido com uma velocidade muito grande, portanto, pode aumentar a glicemia do paciente e aí causar problemas, ele existe nas mais variadas proporções, dependendo da quantidade que tem mais de cacau ou menos açúcar. Então, o que o diabético tem que se preocupar é com a quantidade de açúcar que tem lá dentro. Curiosamente, tem que até que entender um pouco mais, o diabético entender um pouco mais sobre a composição do chocolate para poder entender que se o chocolate for menos amargo, ele vai ter mais açúcar. Tá? Então, o ideal, para não atrapalhar a glicemia dele, é comer o diet, porque o diet é 0 açúcar. Tá?
Os produtos diet são feitos, né, de uma forma geral, e isso generalizou e acabou que muita gente que faz dieta para emagrecer usa também, mas o chocolate diet em si, ele não tem açúcar. Tem a gordura, e aí a história da gordura é para o engordar, né? Em cada grama de gordura você tem 9 calorias, em cada grama de açúcar você tem 4 calorias. Então, a gordura tem mais calorias do que o açúcar. Mas se o diabético está comendo a quantidade certa de comida e não está engordando, tá? Ele não precisa se preocupar muito com a gordura, se aquela quantidade de gordura que está no chocolate for incluída no total por dia, né? É uma questão de Como ele demanda. não pode o açúcar, ou não deve, Não deve ser mais de 10% do que ele come no dia a dia. mas Lembra? então, quem está fazendo dieta é melhor comer menos chocolate, comer de chocolate ao leite comum do que tentar o diet. O Porque você vai diet, estar comendo mais calorias. mais gordura, mais calorias. O diet tem um Se pouco... um tem 9 calorias, o outro tem 4, E o diet tem um pouco mais de fora que calorias. é muito melhor, né, o chocolate ao leite. Sem Não dúvida. é? Que comparação. Sem dúvida. Tem muito mais saboroso, tem mais manteiga. De Se cacau. você vai fazer a negociação, é melhor você comer menos do mais verdade. gostoso, né? Ou não? Mais gostoso. Sim, não, mas engraçado que o chocolate meio amargo, ele vem ganhando mais adeptos na medida que o tempo passa. Eu acho até que tem uma influência psicológica do fato de saber que ele é mais saudável. Veja bem, a gordura, essa coisa da gordura e calorias, também você tem que subdividir. A gordura vegetal, de origem vegetal, e a gordura de origem animal. Aí a questão já não é mais engordar. A gordura de origem vegetal não tem colesterol, ou é muito pobre em colesterol. Então, essa é uma gordura saudável para o organismo, a parte de engordar ou E emagrecer. qual é a do chocolate em relação a essa? É vegetal. O chocolate é um vegetal, o cacau é um vegetal. Tá? E Aí, quando você mistura o chocolate com o chocolate leite, que é o mais gostoso, ele tem colesterol. Porque o leite é um animal. alimento, é uma gordura animal. É o leite ela integral. Então o tem negócio é colesterol. comer o meio amargo ou amargo? É o meio amargo, né? No final das contas, o meio amargo Pois é, vem ganhando no muitos saldo- adeptos. Mas aí entra a questão do diabetes. A gente está num debate assim, que tem muitas variáveis. O meio amargo tem açúcar. Tem mais O açúcar. chocolate Não, a gente já decidiu aqui. O coitado do diabético vai comer o vai diet. comer chocolate diet, que não é ruim. A indústria, na A verdade, indústria já ela soluciona aperfeiçoou- essa questão do sabor. melhorou, muito Aperfeiçoou bem. bastante isso e oferece ao consumidor um produto com sabor muito semelhante ao chocolate ao leite, sem adição, no caso, dos ingredientes que causam problema. Quer dizer, não é que causam problema, dos ingredientes que estão, para aquele consumidor, não é o ideal, né? Então, mas o fato eu posso afirmar para vocês, existem as opções, todas as opções estão no mercado. Tem o diet, tem o meio amargo, tem o amargo realmente, que na verdade o amargo tem essa conotação, a pessoa pensa que tem menos açúcar, né? Mas é o contrário, como foi colocado. O meio amargo e o amargo tem mais açúcar porque não tem leite. O leite suaviza essa questão. Aí vai ter que colocar um pouco mais de açúcar. Porque também a cultura moderna implica com alguns elementos, né? Assim, já implicou com ovo. É verdade. Né? Vai implicando com as coisas. É bom você falar isso porque a história do chocolate... Agora implica-se com a lactose, então talvez seja melhor comer esse que tem menos lactose. E não é só questão das calorias. Você precisa praticamente de uma bula para comer um chocolate. Você Né? tem Hoje que- em dia, é encrenca. Tem que vir com bula. Fazer matemática, certo? né? Não, mas a questão do chocolate, a parte das calorias e o diabetes, agora uma terceira coisa que é legal de falar. O chocolate é um alimento saudável por outros motivos. O chocolate é rico em flavonoides, que são substâncias antioxidantes. Está na moda agora falar antioxidante. Tá, né? também, tá São nesse substâncias, momento, na verdade, que aumentam o bom colesterol, porque também o colesterol, assim, tem bula para tudo, né? Colesterol, essa palavra colesterol, não é totalmente ruim. Existe uma parte do colesterol que é boa, né? Existe o HDL colesterol, que é o colesterol saudável, que protege o coração, na verdade, né? Então, os flavonoides, eles ajudam a aumentar o bom colesterol e ajudam a baixar o colesterol ruim. Então, o chocolate é rico em flavonoides. O chocolate é rico também em magnésio, que é um elemento químico muito importante para nós. Até algumas pessoas ligadas à área de artrose aí, especulam que talvez faça bem, né? O magnésio como um repositor aí maior. E a terceira, com o chocolate tem uma substância chamada triptofano, que é um aminoácido que é conhecido, na verdade, como um calmante natural. O chocolate tem outras substâncias derivadas de cafeína, xantinas, que dão mais disposição física para você malhar, para você trabalhar. Então, o chocolate, a parte das calorias, é um alimento saudável do ponto de vista químico. Tem uma história interessante do chocolate também, que é na Segunda Guerra Mundial.
Você sabe que foi um alimento muito importante na Segunda Guerra Mundial, porque o fato dele ser em tablete, ele ser fino e ter muitas calorias, cada 100 gramas de chocolate tem quase 600 calorias. O soldado americano colocava o chocolate no bolso, estava garantido metade do que ele precisava comer no dia. No dia. Então, na verdade, ele tem assim importâncias interessantes, né? A parte de discutir se ele faz mal ou faz bem. O chocolate, como alimento, do ponto de vista químico, ele é bom. Tem uma coisa meio antidepressiva também, né? Assim, É, tem gente que usa como né? O chocolate, assim, você... Bom, tem a questão emocional, mas tem o triptofano, que além de ser um o calmante tal do natural, ele triptofano. também funciona como antidepressivo. Não é? Você chega no momento, agora mereço comer um bombom, um tablete, né? É uma A coisa que coisa causa da uma gratificação. satisfação pessoal. E é um Felicidade, alimento, na verdade, é um alimento. É alguma coisa que você alimenta. De repente, você está num dia corrido, não consegue almoçar. Se você comer 2 bombons desse bombom em bola, né? Você já se sente alimentado, não é verdade? Porque se você, claro, você até almoçar, ter a sua refeição normal, mas se uma vez ou outra você não conseguiu, vai pegar um voo, alguma coisa, você come um chocolate, você se sente atendido do ponto de vista de fome, porque é um alimento e também é uma coisa que gerou prazer. Você gosta, ninguém diz, eu detesto chocolate. Rarissimamente você vai ver alguém dizer isso, né? Você está procurando chocolate aí Tô letra D, procurando, tem os tem. doces. Tem doces, aí vai aparecer várias formas de chocolate Estou procurando aqui nas notas para ver quantas notas tem o chocolate. Tem o brigadeiro aí, tem o chocolate, barra. Nos doces, procura doces. Estou me atrapalhando. Brigadeiro tão caseiro espetado também é aqui. sensacional, né? Brigadeiro é um tira alimento- qualquer depressão. é Você paixão tá fazendo nacional. brigadeiro na É de panela? panela. Aí você vai Quem comer, não ver análise, filmezinho, né? Recomenda-se todo dia chocolate, né? É substituto da análise, substitui a análise de uma Mas aí certa vai forma, ter- sim. Ó, uma barra pequena de chocolate tem 70 notas, E que são segundo a dieta do Dr. Guilherme. Tem o achocolatado, a colher do achocolatado tem 20 notas. Esses são os dietéticos, você achou os dietéticos. Esses têm, na verdade, Os dietéticos e os outros. são doces. Vai nos doces. aí. Você colocou aqui o achocolatado normal, o duas, chocolate normal duas tem- pequenas. Uma colher de sopa, 35. Como é que é? Idade Aqui, tem 20, né? aqui 20 já. Chocolatado 15. tem 20, Aí tem o brigadeiro, você vai achar aí onde nessa página que você está aqui. Brigadeiro, 50 notas. 50 notas, 100 calorias. É caro o brigadeiro, hein? Pro dia é caro, né? É Quantas caro, mas é bom, né? A pessoa pode É comer, bom. mas assim, a pessoa pode comer 500 notas por dia. Ela faz 450 e guarda 50 notas por brigadeiro à brigadeiro, noite, para poder dormir Uma feliz. festa de casamento, uma festa de 15 anos, onde você for nesse tipo de evento, vai ser sempre aquela mesa de doces, né? Não pode faltar, né? Isso faz parte da cultura e da tradição. Você vai lá e no final da festa, todo mundo quer ir passar lá e pegar seus bombons, suas trufas, né? É verdade. É uma coisa que faz bem, uma coisa, é claro que tudo em exagero é ruim, né? Qualquer coisa que você faça fora do equilíbrio normal pode causar alguma dificuldade, mas o chocolate tem o seu espaço, o consumo per capita do Brasil ainda é muito pequeno, 2,2 quilos, para ter ideia, na Argentina em torno de 3,5 a 4 quilos, nos países da Europa chegam a 10 quilos o consumo de per capita, Alemanha, Suíça. Então o Brasil tem um espaço enorme ainda para crescimento desse mercado, claro que está muito ligado ao poder aquisitivo da população. A proporção que o povo vai tendo um pouco mais de condição financeira, o consumo naturalmente aumenta, porque é um produto prazeroso e de um custo relativamente baixo. É isso. O homem da indústria de chocolate não podia falar Vendeu outra coisa, coisa, certo? Vendeu peixe, não vendeu chocolate. Mas é fato. Agora, doutor Guilherme, o chocolate. Ontem veio uma nutricionista aqui, a doutora Joselaine Stimmer, gaúcha e muito interessante ela. Não é endocrinologista como você, é nutricionista. E ela falou de comer todo dia um pedacinho da barrinha, sabe? Porque que ela recomenda isso para as clientes dela, para não ficar essa fissura de noite de comer chocolate. Pois é, mas... É comer com moderação, né? Comer com Você fala moderação. na barra inteira aqui quando você dá. Não, fala a barra de 30 Para a gramas... pessoa avaliar, né? Não, e a barra Ela de... vem com quantos pedacinhos? 4? Seriam entre 3 e 4 pedacinhos desse aí, né? E ela tem... O brigadeiro vale 2 ou 3 vezes mais do que esse pedaço que ela falou aí. Mas eu acho que até 50 notas, até 100 calorias, na verdade, vamos dizer assim. Para uma dieta de 1.200 calorias, 100 calorias não é nem 10%. Então, eu acho que cabe. Eu tenho uma cliente que é uma pessoa muito conhecida que emagreceu toda noite. Ela descobriu, né? Ela se apaixonou
Pelo meu método de reeducação alimentar, que permite que você coma de tudo em quantidades das moderadas, notas. quando ela descobriu que ela podia comer brigadeiro, né? Ela ficou encantada, que a paixão da vida dela era brigadeiro. Então, posso comer um brigadeiro. Então, toda noite ela guardava, na verdade. Eu costumo Umas brincar dizer que é notas pro dinheiro. Então, você brigadeiro. guarda uma parte do seu orçamento, guarda uma verba, pro você gastar brigadeiro. o que você gosta. E aí tá tudo certo. André, e você? Você guarda uma... Também come chocolate de noite ou não? Como todo dia, geralmente antes de correr. Antes de correr? É. Mas aí tá certo. Como uma barrinha pequena. Tem a história... Se que for eu um falei, linte, eu posso comer um pouquinho mais. dos derivados de cafeína que dão mais disposição para a pessoa fazer atividade física. Tem o próprio... Mas é válido isso, comer um pedacinho de chocolate antes de Sim, correr? com certeza. Tem a parte do açúcar, do carboidrato, é a energia, né? Te dá energia. A gente, quando corre, a gente gasta energia. A energia imediata, ela vem do carboidrato. Embora ele tenha gordura, a parte, na verdade, do açúcar fornece para ele energia suficiente para ele aguentar o ritmo da atividade física que ele faz. E na sua proposta, as crises de TPM estão contempladas, né, com o chocolate? Então, tem, É só economizar a verba durante o dia. E ainda vai ter o triptofano, que na TPM funciona como Pois é, calmante vai natural. funcionar como calmante. É muito bacana, é muito legal. A gente acha que é só porque o chocolate a questão emocional, não é assim, não. Tem uma explicação química para isso também. Mas também tem o emocional, né? Se a Também gente tá tem, triste, já claro. come chocolate, já dá um lápisinho. Né? Com certeza. Está no registro da Hilton emoção. gosta de chocolate? Não? Eu adoro. O problema é comer, por exemplo, uma barra, eu como meio amargo, assim. É comer um copo daquela, aí vou ver um filme e tal. Aí vou, como um pedacinho, outro pedacinho. Quando você Geralmente vê, eu como uma barra acabou inteira. a barra. E ele tá falando da barrona. É barrona. Esse é o problema. A questão é você não comprar muito. Você comprar muito, o chocolate, ele é tão bom, né? E no registro afetivo é uma coisa tão boa que você perde a mão da quantidade. Você compra uma barra de 200 gramas. Uma barra de 200 gramas tem 1.200 calorias. Ela Se tô você comida sentar, o dia inteiro. se sentar na frente da televisão, você come aquilo ali em meia hora. Você come um pedacinho, se você se distrair, vai embora, né? Chocolate é muito bom, né? É muito bom. É muito bom, é verdade. E Cláudia? É afrodisíaco. Né? Cláudia gosta? É chocolate? Não sou chocolatra, não. Assim, tenho 3 chocolates que eu amo. E eu como, sei lá... Esses 3 específicos. marcas, assim, que eu sou fissurada. Eu não como qualquer chocolate, assim, não me satisfaz. E aí, às vezes, assim, eu compro uma caixinha de chocolate, eu como todo. Mas uma vez por mês, eu não como sempre, Você sabe não. que o negócio do chocolate é tão sério que agora todos os shoppings têm, São Paulo tem lojas específicas de brigadeiro gourmet, Tem. e brigadeiro não sei o quê, e carrocinha de brigadeiro. Quer dizer, o brigadeiro é um negócio assim, uma Brigadeiro é uma paixão nacional, né? Paixão Assim. nacional. Na verdade, esse chocolate gourmet, ele tem crescido bastante. É aquele chocolate mais trabalhado, feito de maneira mais artesanal, não é um chocolate industrial Não em é. larga escala. Então, são produtos que são feitos... Gramado, lá no Rio Grande do Sul e Campo do Jordão, são 2 bons exemplos de cidades que têm uma boa plataforma de indústrias, várias empresas voltadas para esse mercado. Inclusive, agora em Gramado, de 29 a 31, vai ter uma feira só para chocolates gourmet, chama Febra Choco. Vai acontecer em Gramado, de 29 a 31 de agosto. E lá vai estar exposto só os chocolates gourmets, os chocolates artesanais, aquele chocolate que tem aquela decoração, tem amêndoas, avelãs, produtos mais premiums, né? Mais sofisticados, com um custo um pouco maior, mas que tem um produto mais elaborado e que o público tem gostado muito. E esse chocolate gourmet tem crescido bastante a nível de consumo, percentualmente falando. Ok, então... Gramado é uma cidade que tem muito, né? A história delas confunde com chocolate. Com chocolate. Sem dúvida. É verdade. Tá certo. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Logo a gente vai falar de cinema e de artrose. Eu acho que eu vou começar com a artrose, pra gente se livrar da artrose e ao cinema. Dr. Bernardo Stolnick. Eu adoro quando tem um nome mais complexo e eu acerto, porque não é muito comum, sabe? Então eu fico tão feliz. Acertei o seu? Perfeitamente. Ah, que delícia. E aí a gente vai falar desse tratamento que, na verdade, parece que... Porque a gente lê muita coisa, né? Hoje, por exemplo, já li que fica não sei quantas horas sentado, aumenta a taxa de colesterol, diminui o colesterol bom. Cada hora é uma pesquisa mais louca, né? E a gente não sabe, quando a gente lê no jornal,
a gente não sabe muito o que aquilo tem de... Como é que foi estudado? Às vezes eu falo com o meu médico, ele fala, que bobagem isso e tal. E acaba com a matéria que eu estou encantada. Mas o fato é que a gente leu que tem uma pesquisa de um congresso europeu que concluiu que tem um remédio novo para artrose, é isso? Tem um novo tratamento? O remédio não é que isso tem de verdade? Novo. Vamos lá. Realmente, nesse congresso, foi o Congresso Mundial de Osteoporose, de Osteoartrite, que aconteceu em Bordeaux, na França. Foi demonstrado um estudo que levou 3 anos, em 18 centros médicos, uma quantidade grande de pacientes, uma droga que ela foi criada para osteoporose. Mas num determinado momento se achou que essa droga poderia ser benéfica também para a artrose. Quer dizer, por que acharam? Não foi à toa, porque, sem querer entrar muito no mediquês, a linhagem das células que formam o nosso osso é mais ou menos a mesma linhagem das células que formam a cartilagem das nossas articulações. Então, em princípio, uma droga que seria bom para uma linhagem de células seria boa para outra também. Então resolveram apostar nesse estudo, e foi um estudo realmente muito meticuloso, e chegou-se à conclusão que essa droga, que foi criada para a osteoporose, também servia para artrose. Quando a gente diz que servia para artrose, não é um milagre igual o chocolate, tá? Mas por que a gente fala que é bom para artrose? Aí a gente tem que definir um pouquinho de artrose. A artrose, do ponto de vista técnico, é a degeneração da cartilagem da articulação. Todas as articulações, ela tem cartilagem, que é uma estrutura lisinha, que faz com que a articulação possa se movimentar sem grandes atritos, e por uma série de motivos, à medida que o tempo passa, essa cartilagem vai se desgastando. O desgaste dessa cartilagem é tecnicamente chamada de osteoartrite, mas que todo mundo chama de artrose, que o povo chama de bico de papagaio também. E essa artrose leva a dor, limitação funcional, piora da qualidade de vida. E o que se tinha até hoje eram drogas que até poderiam melhorar a sintomatologia do paciente. Você consegue melhorar a dor, você consegue melhorar a inchação, por conta disso ele se movimenta melhor, mas você não tinha drogas que atuassem exatamente, fisicamente, em cima do problema que era a cartilagem. Ela aumenta a cartilagem, essa droga? Ela regenera? Ela regenera e ela, na pior das hipóteses, ela impede a progressão da artrose. Um detalhe, é para todas as artroses? Não. É para as artroses como a gente chama de grau 2 e 3. Para vocês terem uma ideia, o grau vai de 1 a 4. À medida que vai aumentando o número, aumenta a gravidade. Então, uma coisa que realmente entusiasmou que quem lida com essa área é que você finalmente pôde ter uma droga que atuasse fisicamente em cima do problema. E esse estudo mostrou que, além de atuar fisicamente, também melhorava os sintomas. Pacientes que tinham limitação passaram a ter muito menos limitação, pararam de ter limitação, mas tem um detalhe importante também a ser dito. Quando a gente fala de tratamento de artrose, a coisa não funciona só num remédio. Existe todo um conjunto de atuação médica, de reabilitação, que é importante no tratamento da artrose. Por exemplo, hidroterapia, atividade física, muitas vezes fisioterapia, acupuntura. Você tem uma série de recursos, você tem realmente, hoje em dia, um parque de reabilitação, e que o remédio ele é um componente muito importante, sem dúvida nenhuma, mas ele é um componente dentro do que a gente chama de um universo terapêutico. Exatamente. Ele faz parte do conjunto da obra. Exatamente. Só o remédio sem hidroterapia, sem exercício físico, também não resolve. Não. E é preciso tomar sol, não? Para metabolizar a vitamina D ou não? Aí a gente já está entrando numa outra conversa. A vitamina D, ela não tem... A vitamina D ela é mais ligada à questão da osteoporose, não em relação da artrose. Também a gente pode conversar sobre isso. A vitamina D é um componente importante no metabolismo ósseo e ela é ativada pelos raios solares,
mas acontecem alguns detalhes. Uma pesquisa recente mostrou que no Rio de Janeiro, que é uma cidade ensolarada, 42% da população tem insuficiência ou deficiência de vitamina D. Por que isso? Por alguns motivos. Primeiro, porque não é só o sol. Você vai concordar comigo que você para ter vitamina D via alimento, é muito difícil. Você precisa comer uma quantidade enorme para fazer vitamina D. E tem outra coisa. Protetor solar, que todo mundo usa e tem que usar, bloqueia. Para a síntese de vitamina D. E nos pacientes mais idosos, a própria pele já não absorve tão bem os raios solares a ponto de poder metabolizar essa vitamina D. Então, por isso que num país ensolarado, 42% dos pacientes têm deficiência de vitamina D. Em países europeus, em países muito mais frios, que o sol aparece de vez em quando, essa taxa roda em torno de 80%. 80%? De deficiência ou insuficiência de vitamina D. Caramba. Nossa. Bom, na verdade, É muito. se a gente tomar um componente de cálcio com Numa vitamina cidade D... ensolarada você tem 42, imagina quando você não tem. Então, tipo, ser ensolarada é benéfico ainda, né? Ainda Sim, estamos não, bem, ainda né? é importante pegar sol. A única coisa que eu quero dizer é que muitas vezes só pegar o sol Não resolve. não resolve o problema. Tem que pegar o sol e tem que comer, sei lá, quê? espinafre. O que tem que comer? Olha só, Espinafre tem ferro, né? Aliás, o Espinafre espinafre tem anda em cálcio. baixa total, Tem né? cálcio, espinafre tem O espinafre tá mal. Não, coitado, Anda em tá baixa, mal. tadinho. Depois Mas quem falou papai Diz que nunca não mais... pode, outro dia falaram aqui, que não pode comer com Coitado. carne e tal. Eu adoro. Aquele Popeye que eu aprendi, né, que era Tudo ótimo, mentira. parece que não é mais continua ótimo. sendo alimento rico É? em ferro, rico em cálcio. Mas parece que não pode comer junto com carne. É verdade isso? Nós somos naturólogos à não. parte. Essa pesquisa recente você desconhece. É, a pesquisa recente, não sei. Mas outro dia eu ouvi isso. E o que tem Você vitamina D? O que tem vitamina D? couve. Aquele comprimido, cálcio mais vitamina D. Aquele com certeza, né? Não, Aquele tem. Na Mas em realidade, alimento, na quais são os realidade, por exemplo, carne tem vitamina D. Mas para você conseguir uma quantidade de vitamina D, que é a chamada necessidade diária, Comer um boi. você tem que comer, eu não digo um boi, mas parece que são 25 bifes, alguma coisa do gênero. Caramba. É, porque realmente é muito pouco. Estoura as notas do mês inteiro do Não. Guilherme. História, 25 bifes não dá. 25 bifes e peixe não tem. Peixe, Tem frango. tem muitas coisas que tem, mas tem muito pouco. Então, invariavelmente, hoje em E dia o você brócolis tem... não tem? Brócolis tem muito cálcio. Tem muito cálcio. A maioria das verduras tem cálcio e ferro. A vitamina D ela vem normalmente associada com proteína. Tem um pouco na carne, um pouco no peixe, um pouco no leite, nos derivados. E sempre é muito pouco. Então, você, para fazer uma quantidade maior, você vai ter problema do outro lado. Então, o que você faz realmente é suplementar. Suplementar, você tem em gotas, quer dizer, no último ano, chegou no mercado farmacêutico 3 marcas de vitamina D em gotas, bastante bom, que funcionam muito bem. Na Então realidade, posso fazer você uma pergunta assim? É Duas. melhor, mas eu não quero falar de marca, tá? Não, sem marca. É melhor gotas do que associada ao cálcio? No comprimido que vem tudo junto? Bom, no comprimido que vem com cálcio, agora começou a corrigir. O que eu quero dizer com isso? Os comprimidos, na maior parte das vezes, eles tinham a quantidade adequada de cálcio e insuficiente de vitamina D. De um tempo para cá, passaram a ajustar, mas você ainda tem muitas marcas que você tem quantidade adequada de um e inadequada de outro. E a tendência hoje em dia dessa combinação de cálcio e vitamina D é o seguinte, que antigamente você fazia 1000 miligramas de cálcio, você suplementava com 1000 miligramas de cálcio. A tendência que você tem hoje em dia é você fazer 500 em medicação, em suplemento, e 500 em alimentação. Leite, iogurte, você já tem iogurtes especificamente ricos em cálcio e vitamina D. E hoje em dia você também tem uma tendência a que aquele paciente que tem níveis ótimos de vitamina D, você sabe que você precisa de dar menos cálcio para ele. E qual que é o nível ótimo de vitamina D? 30 nanogramas por mililitro. Tem que estar 30 lá no seu exame. 30, tem que dar 30. Se tiver 47, é bom? É bom, Tá. é bom.
Não existe hipervitaminose D. Tá, não mata a hipervitaminose. Não tem. E esse remédio específico da artrose, quem pode tomar? Bom, vamos lá. O ranelato de estrôncio é uma droga, como eu falei, que é usada para osteoporose. É recomendado em graus moderados de artrose, como eu tinha dito, graus 2 e 3. O 3, É uma droga bastante segura. Trabalhos recentes mostraram uso durante 15 anos ininterruptos, sem nenhum tipo de problema mais grave. Tem algumas contraindicações específicas que é para pacientes, por exemplo, que têm histórico de trombose venosa. Não é, vamos prestar atenção, é diferente de alguém que tem varizes. É quem teve trombose, que é um quadro extremamente grave, é uma contraindicação formal. Tá. Mas fora isso, não tem nenhuma contraindicação formal, não. E onde é que dói quando a pessoa tem trombose? Trombose não, desculpa, artrose. Artrose. É onde ela tem a... É onde tem a artrose. Pois mas onde tem um sinal externo? Tem um sinal externo. Você tem... Eu vi você mostrando o dedo. Eu pensei assim, uma coisa que aparecesse, assim, tem que ficar vermelho em torno da articulação. Aí você vai lá, tem o quadro clássico da artrose é dor, calor e rubor. É o que a gente aprende na faculdade. É um quadro inflamatório, quer dizer. A artrose, ou a osteoartrite, ela leva a quadros inflamatórios. É o quadro inflamatório que dói, que incha, etc, etc. Mas isso só acontece depois no nível 4 ou não? Não. Pode acontecer no nível 2, 3? Você pode ter um processo inflamatório articular até sem artrose. Você pode ter uma artrose que, às vezes, no início, por exemplo, no grau 1, ela, às vezes, até não se manifesta clinicamente. Mas você, invariavelmente, a partir do grau 2, você começa a se manifestar. Então, uma coisa que a gente costuma dizer é o seguinte: como tudo em medicina, o grande segredo também está na prevenção. Então, aquela dor que de repente apareceu em alguma articulação sem algum motivo específico, por exemplo, você sempre faz um determinado esforço, um tipo de esforço e nada acontece. Um belo dia você vai fazer o mesmo esforço e começa a doer, começa a incomodar, começa a inchar. Pode estar aí começando uma artrose. E se você pega ela no começo, você consegue lidar com ela muito bem, você consegue impedir progressão. Agora, com drogas que atuam em cima da cartilagem, você até consegue reverter, porque uma coisa é importante dizer: graus muito avançados de artrose, em quadril, em joelho, em ombro, só fazendo substituição articular. E aí a prótese. Então, a gente podendo evitar, sem dúvida nenhuma. E vamos lembrar também que a nossa população está vivendo cada vez mais. Eu costumo dizer de brincadeira com fundo de verdade que no final do século XX, o grande desafio da medicina era fazer o homem viver mais. No século XXI, o desafio da medicina é fazer com que esses anos que a medicina deu de presente para a população, que eles sejam uma bênção e não o contrário. Qualidade de vida. Exatamente. Não adianta você dar 10 anos para o sujeito que sejam 10 anos que ele vai sofrer. E a artrose, sem dúvida nenhuma, falar um pouquinho de números, é estimado que depois dos 65 anos de idade, aproximadamente 80% da população tem algum grau de artrose. Então, com quantos anos seria assim bom fazer um exame para artrose? Você faria um exame, um preventivo, é isso? Você tem. O preventivo é manter o peso adequado, principalmente de articulações que sofrem carga. Coluna, joelho, quadril. Manter o peso adequado, manter uma condição muscular boa, porque a musculatura que dá suporte ao esqueleto. Musculação, então, né? Musculação também. Por exemplo, musculação é uma coisa ótima, fantástica, especialmente para idoso, porque a primeira coisa que a gente começa a perder depois dos 50 é o tônus muscular. Então, você poder repor. Agora, você tem... A questão da artrose é que cada caso é um caso. Tem pacientes que você vai orientar a fazer musculação. Já tem pacientes que você tem que orientar, por exemplo, uma hidroterapia, que é para não fazer carga. Determinados pacientes você tem que fazer um determinado tipo de esteira.
cada um com a sua individualidade, cada um... É muita coisa, né? Cada um A gente tem que no se seu cada cuidar. qual, né? Eu Mas não é diria a bom, você é que é melhor. muita A outra coisa. opção é pior, então é melhor cuidar da artrose. Sempre. Né? É melhor prevenir a artrose. Melhor Previne, ficar- cuida. A Cuidar, musculação sem não é o Faz único conta. tipo de exercício também, né? Você usar a articulação, caminhar, tem a teoria do uso e do desuso, você manter a articulação funcionando, né? Alongamento, Ativa, tudo. yoga, tudo. Na Enfim, realidade, exercício, né? na É realidade, fundamental. hoje em dia a gente pensa em atividade física como um mix de atividade física. Já não existe mais aquela teoria, esse exercício é bom para tudo. Não, a gente tem que lembrar que uma musculatura tem que ser forte, ela tem que ser resistente, ela tem que ser elástica também. Quando você fala em elástica, você está falando em alongamento. Quando você está falando em força e resistência, você está falando em Então musculação. puxa um peso e alonga. Não, a gente tem que passar Além de horas, andar. né? Além de tem andar, que de se movimentar. alongar. Você se alonga, velho, porque, não é? Eu Você me alongo. Você deve fazer yoga, não é? Eu agora estou fazendo yoga. Eu não fazia, não. Não? Eu fiz muito balé, dança e tal, mas assim, eu tenho hábito de me alongar em casa também. Eu tenho aquele mat da yoga, eu faço alongamento. Eu preciso, senão eu sinto muita dor. Assim, você se acostuma a fazer exercício, o seu corpo vai pedindo, né? Eu estava fazendo musculação, mas musculação eu nunca fico bombada, né? Porque eu faço uma alimentação, enfim, balanceada e tal. Mas eu Você é procuro andar... vegetariana? Não, imagina, adoro uma carne. É. Às vezes eu preciso, assim, de uma carne. Mas eu me como, assim, como peixe, geralmente peixe. E uma vez por semana eu vou para picanha. Vou eu comer picanha, é uma outra vantagem comer picanha. Mas, assim, exercício, você tem que andar, né? Você tem que correr, fazer aeróbico, alongar e musculação. A gente tem que se cuidar muito, né? É muita coisa. É muita coisa. E E alimentação. de novo a né? história da teoria do uso e do desuso. Você tem que usar o seu corpo, na verdade, né? Tudo, Só a né? musculação, a sua caminhada, Tudo. só isso não. Usa tudo, né? Usa. A teoria do uso e do desuso. Quando você para de usar, em geral, atrofia. Na verdade, né? Com articulação, complicado, né? vale É, a mesma atrofia, coisa toda vez que também, você não é? quebra alguma coisa, bota gesso, fica Exatamente. ridículo. né, depois que Atrofia, tira o tudo, gesso. exatamente. E hábito, Bom, vamos falar né? de cinema? Ou Vamos, não? né? Vamos, Saúde. Senão Não, a eu gente adoro fala. esses assuntos. Eu também adoro, mas não esses fico aqui e não assuntos. falo da novela das Adoro. oito. Da Cinema doença. Essas adoram cinema? Então, olha. falar do meu filme. A novela das oito. É um filme que chama Novela das Oito. E é uma homenagem, na verdade. O diretor é o Dilon Rocha, que ele é um pernambucano que mora em Londres. E ele ficou muito tempo fora do Brasil. E eu acho que ele tinha essa imagem que foi Dancing Days, o filme se passa em 78. Então ele tinha essa imagem assim do Dancing Days da novela que faz parte do imaginário nacional. Não há quem não tenha curtido uma novela, pelo menos, ou duas, enfim. E ela fala dessa época e do final da ditadura, que as pessoas já não falavam mais da ditadura, a ditadura era meio muda, sabe? E foi, assim, eu me lembro, eu tinha 15 anos em 78, pouca coisa eu me lembro de ditadura. Eu me lembro que eu não podia falar mal do presidente. Isso é uma coisa no colégio, eu tinha que falar baixo, não pode falar o nome do presidente, eu tinha medo disso. Mas, assim, eu não vi as passeatas na rua, né? Eu não vi realmente o golpe. Enfim, nasci bem exatamente no ano do golpe. E a novela das oito, o filme se passa nesse momento, que é um final de ditadura e a discoteca entrando com tudo, né? Então, são dois personagens. Meu personagem é uma jornalista que foi presa, torturada, é um personagem bem forte, e ela vive exilada em São Paulo durante 20 anos. E ela fica disfarçada de empregada, trabalhando na casa de uma prostituta, uma garota de programa, que é o oposto, que é a sonhadora quem faz a Vanessa Diácono, que é uma graça, que é minha grande parceira no filme. E ela vive aquele sonho do Dancing Days, né? De botar aquela meia, sabe? Que tinha... Como é que chamava aquela meia? Com brilho? Lurex. Né? Lurex, né? Meia lurex, e se maquiar e dançar aquela dança e tal. E aí os dois personagens se viram numa situação, enfim, de conflito e eles têm que fugir. Então, é mais ou menos, podia ser um road movie também. Um filme de ação, não é um filme político que fale daquela ditadura, todo mundo sendo torturado, mas tem política também, entende? Tem um final de política ali. É um filme
que tem humor, é um filme que mistura tudo e ele tem um tom novelesco, sabe? Assim, é bem interessante mesmo. Porque a personagem da Vanessinha, a Amanda, né? Amanda. É viciada em novela. Viciada em novela, como muita gente era, né? E ainda é. É verdade. Né? Quando a novela é boa, pega mesmo, você lembra né, de Dancing Days? gente? Claro, Dancing lembro Days de era Dancing Days. a Sônia Braga, Nossa, maravilhosa, Sônia Braga maravilhosa. dançando naquela boate. Eu acho que é um marco, né, da novela brasileira, né? Dancing Days. Gilberto né? Braga, sensacional. E também eu acho que ela lançou moda, eu acho que foi das novelas, assim, as primeiras que lançaram modinha de roupa, de não sei o que lá, porque depois... De tudo, as frenéticas, não As sei o que, aquela frenéticas, música, aquele som, sensacional. tudo aquilo tinha a ver, né? Era muito, muito forte. Tem esse clima que também é um fundo de pano, na verdade, para um filme de ação e de relacionamento das duas, que cada uma vai se transformando uma na outra, vai abrindo. Eu que sou um personagem muito fechado, muito sofrido, ela vai me abrindo como mulher, como pessoa, e eu vou botando ela mais na realidade. Eu falei que vocês fogem para o Rio, é isso? A gente foge para o Rio. Acontece que eu encontro a pessoa que me torturou, acabo matando, é o começo do filme, e aí elas vão em fuga. E ela vai para o Rio de Janeiro, meu personagem, adora, para resolver o amor dela do passado, que continua militante, e o filho dela que ela teve que abandonar. Quer dizer, uma coisa muito sofrida. E eu fiz reuniões com o pessoal do Tortura Nunca Mais, que tem até hoje, né? Que as mulheres que foram torturadas. Eu li sobre a época e tal. É um personagem muito sofrido. A gente tem um trailerzinho, vamos conferir? Ah, legal. Faz muito tempo que eu não confesso. Eu posso fazer por você, minha filha. Padre, eu preciso de 3 passaportes. A gente não tá de férias. A gente tá fugindo da polícia. A gente tem que dar fora daqui o mais depressa possível. Que tal? Pelo amor de Deus, moço, corre. Corre, senão a gente vai perder Dancing Days. Frenetic Dancing Days! Ó, a novela vai pegar fogo. E esses caras, o que eles fazem? Não aparecem na novela das 8. Que delícia, a gente pode Muito relembrar legal, um pouco. Ele brinca com esse conflito, assim, de você Do ser um sonho personagem, e do da sonho realidade, com né? certeza. O tempo todo, meu personagem é aquela que sofreu, ela é toda machucada, enfim, foi estuprada, é bem forte. E a Vanessa, não, é tudo maravilhoso, ela quer ir para... A gente começa a fugir da polícia, ela fala assim, então vamos para boate, Dancing Days, a gente vai para o Rio de Janeiro. Eu falo, gente, a gente está fugindo da polícia, tá louca, né? E ao mesmo tempo tem essa coisa do sonho. Eu acabo indo para boate, acabo dançando. Fizemos aula daquela dança, se lembra, né? Era muito bom. Sempre foi uma contradição na esquerda, né? Entre você ser um militante, né? Pensar o tempo inteiro na sua luta política. E também o outro lado de diversão, né? Ter que se divertir, namorar, mas acho que nos anos 70 pode, né? era uma coisa ou outra, né? Não podia você ser as duas radical, coisas. né? Uma pessoa xiita, radical, já era Não finalzinho podia... ali. Né? E na discoteca, gostar, Não, no Brasil podia teve gostar de passeata contra a novela. guitarra. Contra a né? guitarra? Contra a guitarra. Contra a guitarra. Por quê? Teve, O sim. rock? Como assim? Não, porque a música tradicional brasileira, né? Não gostava da guitarra. A chamada MPB mais MPB. tradicional, né? Teve uma passeata da Passeata em guitarra. São Eu nem Paulo, vou dizer em quem São foi, pra Paulo. você não ficar muito decepcionada. Vou pular essa parte. Mas as pessoas mudam também. A gente encontra uma coisa, depois a gente vira outra coisa também. Não, Mas ao foi mesmo tempo, incrível. a cultura do rock and roll ela veio forte, na verdade. A reação, eu acho que foi muito ocupar briga por espaço, na verdade. Foi no né? Brasil, né? Para uma música nossa. Eu também Os fui tropicalistas contra o rock, colocaram assim, a guitarra na ordem do dia da música brasileira, né? Colocaram, O tropicalista aí. Aí Inclusive botaram? saiu um artigo agora, eu estava até com a revista Biblioteca Nacional na mão, justamente falando sobre isso, né? Ela passa a ser de maldita a ser incorporada hoje pelos músicos, né?
Tá nessa última, Na MPB, nessa né? última revista Biblioteca Nacional. Eu achei interessante também essa imagem do silêncio, a história do silêncio, né? Anos de ditadura, na verdade, acabaram provocando, inicialmente, principalmente na música, eu vejo isso, né? A geração de ouro de compositores, Chico Buarque, até interessante ver também a música do Gonzaguinha Alegre, né? Depois de anos de ditadura. E essa história do silêncio acabou fazendo com que o rock, quando entrou, né? Parece que aquela geração de ouro, teve um momento no final dos anos 70 que ela ficou um pouco muda, né? Já tinha brigado, já tinha apanhado, estava todo mundo exilado, na verdade, e a produção, na verdade, nossa, em termos de MPB, eu acho que era por causa disso, por causa desse silêncio que foi meio imposto, ficou meio muda, né? E aí veio rock and roll, a guitarra e com barulho danado, né? O rockinho dos anos 80, né? Um dia a gente debate isso, tá? Porque eu vou ter que ir para o intervalo. Com guitarra ou sem guitarra, Hildo? Com guitarra, com violão, junto. Tudo junto. Tudo junto. Tudo misturado. Misturado. O Gonzaguinha fez isso. Intervalo e a gente volta já já. Sem censura no programa da TV Brasil. Ó, tá animadíssimo o intervalo, não vou mentir pra vocês. Animado a beça. Mas eu vou começar esse bloco com o Hildon. E tava na passada guitarra ou não? Não, eu estava nessa época, 68, 69, eu tinha um conjuntinho de baile em Niterói. Ah, é? Na minha Porque eu tinha guitarras, tinha umas guitarras de dois conjuntos, da Jovem Guarda. Meu primo era dos The Fevers. Olha, da Jovem Guarda. A primeira guitarra quem me deu foi ele, foi o Pedrinho. E o Roberto Carlos já usava guitarra. Agora, o que o Gil fez, o Caetano, foi colocar a guitarra junto com a orquestra, no Festival da Record. Aí, uma galera mais MPB, radical e tal, falou, não pode botar guitarra e tal. Aí teve essa tal da passeata, com vários artistas que hoje depois todos usaram a guitarra. Que bobagem. A própria Elis, né, gravou. A própria Elis, né, botou as guitarras lá com os teclados e com tudo. Verdade. Misturou tudo junto, misturado e ficou lindo, né? Ô, Hilton, como é que é esse CD? Tem clipe, tem tudo, né? Esse CD é eu fui fazer um CD assim... Brasilian Samba. Começando assim com uma percussão. Falei, vou fazer um CD com percussão, violão e baixo. Aí, uma música foi puxando uma coisa, eu chamei o Chico, o Chico Buarque, né, meu parceiro de pelada, para colocar uma calimba numa música. Aí do Chico, o Frejá ficou sabendo que o Chico tinha ido no estúdio, aí pediu para tocar numa música. Aí tocou numa música chamada Rapaz de São Paulo. Aí assim foi. Daqui a pouco o Zeca entrou também no disco, o Carlinhos Brown, o pessoal do Galo Preto, o Afonso, o Thiago. Afonso Machado. O Alceu Maia também, de cavaquinho. Então você pegou a fina flor de samba e misturou com... Misturado. Tudo junto e misturado é você, né? E tem assim, vai de toada, tem o Zé Menezes, que é um cara que tocou com a Carmen Miranda, tocando viola de 12, na gravação, que é uma música minha e do Zeca, né? E essa aqui é a Moça e Vagabundo? É, a Moça e Vagabundo, é a primeira parceria. Agora nós fizemos outra música. Onde você encontrou o Zé Cabaleiro, você mandou a letra para ele, como é que foi? Cara, o Zeca me convidou para fazer uma participação no Canecão, no show dele. E foi muito legal. E a gente ficou assim, amigo, assim, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. E dali a gente ficou em contato. Eu participei de uns 2 eventos e tal. E ele me fez uma música, me mandou uma música achando que eu ia fazer era um samba rock, sabe, a letra. E eu não falou nada, me deu a letra e tal. Eu levei para casa. E eu tinha ido ao Amapá, em Macapá. E lá, cara, é um lugar mais calmo, que eu sou baiano. Na Bahia tudo é muito calmo, né? Você chega para almoçar, 2 horas depois o cara volta e vem, cara, o que você pediu mesmo? Então, mas no Amapá é mais. Pô, Macapá é pior, porque lá o pessoal anda de barco lá. Sabe, assim, tá aqui. Sabe? Aí eu peguei a letra do Zeca e fiz uma toada, que ele gravou lá em São Paulo com Tuca Marcondes, de slide, não sei o quê. Aí eu falei, cara, vou dar um contraste, vou chamar o Menezes com viola de 12, de 10 cordas, aquela viola caipira. E o Menezes, a gente trabalhou muito. Antes de eu gravar meu primeiro disco, eu fui produtor na Poligram. E chamava o Menezes para fazer uns discos lá de samba, cenas de samba, banda do Canecão.
Aí fui lá e falar com ele em Guapimirim, ele está com 90 anos quase. Olha. E ele veio, tocou, cara, ali tocava uma música, tinha um forró também no disco. E quando ele ouviu, ele falou, não, tá faltando uma viola aí. Aí tocou em 2 músicas. E assim foi, no final, né? Entrou uma música que eu fiz num programa do Arnaldo, aí entrou Seu Jorge, Arnaldo Antunes, o pessoal do Nação Zumbi, que é uma faixa que foi do programa da MTV. Que é uma música que a gente fez lá ao vivo. Lá Vocês estão dizendo por aí? Estão dizendo por aí. Gente, eu nunca vi tanto convidado numa faixa. São 12, né? Só nessa faixa. Grêmio Recreativo Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes, Selva, Edgar Escandura. Aí vai... Karina Bu. É incrível mesmo. Seu Jorge. Seu Jorge, Maia, Pupilo. Aí nesse forró no choro do Brown tem Zé Carlos Bigorna, Afonso Machado, Carlinhos Sete Cortes, Thiago, mas é muita gente, muito músico, né? Muito músico e músicos bons, né? Mesmo, de vários né? estilos e tal. São, no final, não sei nem como coube aí nesse CD, porque tem 44 cabeças. Ainda bem que o encaixe é grande, ó. Ele fez um encaixe bem bolado, mostra aqui. Bem bolado, ó, porque ele abre, aí cabe todo tem mundo. As letrinhas e tal. E a letrinha a gente tem que botar um óculos mesmo pra encarar, né? Deveria vir com uma lupazinha, né? Devia vir. No próximo você faz isso. E tem uma música que minha filha canta comigo, que é a Yasmin, que ela faz rap e tal. Qual é o Brazilian Samba Soul, que a gente abre fez, o disco. Que abre o disco e vem um... Gilce? Não, Gilce é uma negra. Gil, linda, Daniel e Yasmin. MC Gil. Yasmin? Olha isso. E a Yasmin participa dessas batalhas, sabe? Eu entendo tudo que eu vou com ela às vezes. Ela fala, pai, hoje eu vou para Bangu, que tem uma batalha de sangue. Eu falo, não, eu vou junto. O que é mesmo uma batalha de sangue? Batalha de sangue é um duelo, né? Desafio. De rimas, né? Um duelo de rimas. É um desafio. Cada um tem um tempo, aí tem um responde, depois o público elege qual é o melhor. Então, cara, só não pode xingar a mãe e tal, a família. O resto vale tudo, né? Cantando. Zoar, tudo na rima. Meio cordel, né? Meio... Eu vou falar que esse vestido eu sou azul, não sei o que. Tipo violonista, né? E é legal porque o hip hop, na real, o público de periferia, eu acho que fez um bem danado para essa garotada, que puxa para ler os poetas, para rimar, sabe? Tira um pouco dá um pouco de cultura, né, para essa garotada. E eu agora vou fazer o lançamento, né, do disco, né? Onde? Vou fazer no Teatro Rival, quinta-feira, agora. Dia 5. Com 2 pessoas que participaram também do disco, que são meus amigos, que é o Tunai e o Dalto. E os outros 42? Não dá, tem que ser aos poucos. Tem que ser homeopaticamente. Vão assistir. Não, aí você vai fazendo vez por outra. Fazer vários Você lançamentos. faz um show. Leva então vai ser assim, na quinta-feira, 7h30, lá no Rival. Eu vou estar com a minha banda e vai o Tunai, o Dalto, vai uma menina, a Júlia Costa, que é uma menina que canta muito bem, compõe pra caramba. E a gente fez uma música inédita, ela vai fazer comigo lá. E aí Yasmin, que vai fazer uma coisa bem light lá. A Yasmin que não pode faltar. Não, é a florzinha do meu jardim. Falando nisso, queria mandar um beijo lá para Zoé, que é o nome da minha esposa, né? Que é Vida em grego. Que, aliás, está fazendo hoje aniversário de casamento com o Hilton, né? É uma caixinha de bombom, né? 27 anos. 29. 29? Caramba, ano que vem... Tipo exceção, né? Dos meus bombar. Colegas, amigos. É verdade. O cara já está no quinto casamento. Você já está ganhando aí um troféu. E não dá para devolver mais. Minha sogra falou que já... Depois de 29 anos, acho que não devolve mais. A gente é parceiraço já. Não é parceiro mesmo da vida toda. E ela é designer. Ela fala muito isso. Ela não fez a capa, mas ela fala... Pô, que tempo bom era aquele de LP, aquele negócio grande, o artista gráfico era maravilhoso. Era maravilhoso, né? as capas hoje em dia eram tudo é pequenininho, não dá para fazer quase nada, né? Mas essa capa tá maneira, não é? Foi a agência Guanabara que fez, o pessoal lá. Tá maneiro. Giba. Pode fazer Zé Otávio.
Pode fazer alguns exemplares em LP agora. Tá tem uma voltando, fábrica, né? Tá voltando. O Ed Mota é sócio de uma fábrica que faz LP. A gente podia falar com ele para sair, porque acho que esse encarte aí merece uma capa boa, grande. Né? Tá certo. Legal. Volta aí, você vai te explorar, você Tá, sabe, né? tá bom. Ainda mais que tá fazendo aniversário de casamento, né? Isso, Tem que ser 29 anos. explorado. E o nosso, Tem muita o nosso paciência, André né? Diniz? André Diniz fez um livro bonito, né? Pixinguinha, o gênio. Com a ajuda de muita gente, mas tá bonito esse livro. Incluindo o CD com arranjos originais de Pixinguinha. Isso, com o maestro Caio César, né? Tá dirigindo, Ah, uma produção vamos da conseguir, Lu. finalmente. Ah, E Orquestra Sinfônica do Recife, Petrobras e alguns outros chorões foram convidados, né? Então veio o encarte também nesse livro, assim como vinha no Noel, que eu tive o prazer de vir aqui ano Veio passado aqui. falar. quem escreveu isso aqui? Pixinguinha é um daqueles casos de gênio incontestável? É, músico, compositor, arranjador e regente. É, foi a editora que É. fez, tirou, acho que Olha tirou um aqui o trechinho CD, do meu eu falei, texto. Tem mesmo. Tem. mesmo. Um CDzinho aí, com arranjos dele, sobretudo na época, década de 30, né? Que ele trabalhou muito no rádio. Nossa, as fotos são... As fotos são demais. O texto não é nem tão bom não, mas a foto, para, a foto é André. bacana. Não desmerece, não, mas é que as fotos são muito... Não, é uma bonitas. fotobiografia, né? É, são lindas as fotos, olha aqui. Levando em conta as fotos, é o maior trabalho, né, de imagem de Pixinguinha, está nesse livro. De onde é o Pixinguinha? Pixinguinha, Onde ele nasceu? ele nasceu, No estado, onde? isso é uma complicação, Catubi ou Piedade. Caramba. Tem uma dúvida com relação a isso, né? Fui pegar logo na dúvida. É, no registro dele, tanto que aí eu não falo diretamente, né? Tá. E é Eu verdade falo- que ele morreu na Igreja Nossa Senhora da Paz? Morreu. Ah, então Morreu conta na essa Igreja Nossa história. Senhora da Paz. Morre em fevereiro, né, de A 1973. banda de Ipanema estava passando na porta, não estava? Estava desfilando, né? Porque Então, assim, a mim me algumas, contaram que estava passando na porta. Eu fiquei com algumas receio de- pessoas comentam que ele chegou lá para batizar um menino, né? Amigo de filho de um amigo dele. E aí começou a se sentir mal. Eu até florei um pouco no texto essa morte dele, né? Porque eu achei uma morte super bonita. Pixinguinha era um cara muito ligado à questão da religião. Quando era mais novo, ia às macumbas, mas ele, como era uma pessoa muito boa, ele, no final da vida, já estava até um pouco ligado também, né, ao lado evangélico, porque a mulher é evangélica, né? A Beti, que ele falava. Mas ele foi batizar essa criança na igreja, se sentiu mal, caiu no altar, né? E no texto eu faço até um pouco romanceada essa morte dele. Então dizem que a banda de Ipanema estava perto, ao saberem que Pixinguinha havia falecido, a banda, parte dela, arruma para lá, né? E espera o corpo sair ao som de Carinhoso. Né? Então ele morreu dentro da igreja. Morreu certamente Isso é dentro da certo. igreja. Isso é certo. Ele É falece isso dentro que da eu igreja sei. Nossa Senhora Da da história Paz. dele, agora não... Numa segunda de carnaval, o carnaval que ele adorava, né? Aliás, foi um dos principais responsáveis pelas marchinhas que se consolidaram, a Lalaô, Taí de Carmo Miranda, porque ele era a referência, né, nos arranjos da época, quer dizer, era o precursor, né? Foi o pioneiro. Ele, ao fazer os arranjos das músicas da década de 30, ele foi imprimindo toda uma brasilidade, né? Nessa nova sonoridade que estava sendo colocada nos rádios e também nas recentes gravadoras. Estava tudo surgindo naquela época, se consolidando essa ainda. coisa da sonoridade, né, tem um fato interessante, né, que o pessoal mexe muito comigo, com o Tim, com o Cassiano, né, porque Aliás, eu a ouço gente muito, tem eu ouço muito influência de vocês. soul music, não sei o quê. E o Pixinguinha, quando ele fez o Carinhoso, ele foi taxado de americanizado na época, né? É porque ele fez em duas partes. O choro tradicional, o choro que surge mais ou menos em 1870, né? Final do século XIX, ele era em três partes, né? Você como músico sabe, tocava a primeira parte, ia para a segunda, tocava a primeira parte, ia para a terceira. Carinhoso ele faz em duas partes. Né? Lamento também, né? Com a parceria com o Vinícius, depois o Vinícius coloca a letra, né? Em duas partes. Então as pessoas achavam que era muito moderno para a época, e aí os críticos taxavam de influência americana, né? Na realidade, o Pixinguinha, como um grande músico, ele tinha influência... Universal. Uma influência universal, né? A boa música não tem muito pátria, né? Eu conheço um pouco desse trabalho aí da gravação. Eu tenho, inclusive, o CD dos choros, né?
Esses a Lu três me que deu de saíram presente, da né? Lu Araújo? É. Foi a Lu, é a grande produtora disso. Na verdade, ela, até, Lida, para ser muito honesto, essa pesquisa iconográfica é dela, né? 90% dela, e do Diogo Cunha também. Ela trabalha com a obra do Pixinguinha há 10 anos, né? Então, esse livro aí que eu fiz, tive que fazer em pouco tempo, porque ela me encontrou na feirinha em Laranjeiras e me convidou para fazer, feirinha que tem um choro ali na General Glicério. Quando ela falou o prazo, eu falei, Lu, meu Deus do céu. Ela falou, mas você já tem um livro infantil sobre Pixinguinha, você já tem livro sobre choro, aquela coisa toda. Isso aí, eu falei, mas é Pixinguinha, né? Você não faz o livro sobre Pixinguinha, sobre Portinari, sobre Machado de Assis, né? De uma hora para outra, né? Mas como ela tinha muito material, e ela é muito organizada, né? Facilitou muito que pudesse sair um livro que realmente saiu bonito. É uma bela apresentação dele. O texto é bom para dormir, né? Mas as imagens, o som, eu acho que qualifica o trabalho. Não, o texto tem fotos também incríveis. Olha aqui ele com o Vinícius. Olha que incrível. É legal ler, ouvir o Pixinguinha. 1968, olha aí o ano. 68. Tudo converge. Não, é 78 o filme. Olha aqui, ele com a Elisete, Cartola. Que isso aqui é Nelson Cavaquinho? Não estou enxergando daqui. Também está bem na quebrada da foto. Quantos Não, é uma anos? mulher, acho que é Clementina. Ele morreu com quase 76, né? 76. Bem De vividos, coração? né? Porque eu acho que sim, bem vividos, porque ele, né, teve uma vida boêmia, gostava de beber, né? Tocava A Isqueria noite, Gouveia no né? centro tem uma homenagem até, né? Tinha uma cadeira cativa, tanto que lá na rua, nessa Travessa do Ouvidor, tem uma estátua em homenagem a ele, né? Mas ele era uma pessoa muito alegre, muito bacana. Não tem ninguém que fale mal de Pixinguinha. Vinícius de Moraes falava isso, né? Eu conheço um monte de gente, né? Mas não conheço ninguém igual a Pixinguinha. Ser tão adorável. Né? Muito bom, muito bom. Eu vou pedir outro intervalo para a gente poder ter o prazer de ouvir você. Tá bom. Pode ser? Então, sem censura, um programa da TV Brasil. Ó, a gente está numa correria danada. Vou fazer o seguinte, eu não vou falar do remédio, porque a gente não dá nome de remédio aqui. Tem que ir no médico, ver se pode tomar um remédio para artrose ou não. Tá, eu entendo. Esse recado é especialmente para nem sei mais para quem aqui. Para a Lúcia. Eu vou explicar para você porque que eu não posso. Mas eu posso passar o e-mail dela para você? Pode. E você explica para mim? Para ela não ficar chateada, porque a mãe dela tem artrose, colocou 2 próteses, eu não quero, tá, Lúcia? E a Neide Vasconcelos, que quer que eu traga você sempre aqui para você explicar muito sobre a artrose. Vamos fazer outra, depois eu trago mais daqui a uns 2 meses, tá combinado? Tá bom. Então tá combinado. Semente de sucupira, você dá notícia? Rapidíssimo. Não, né? Quem dá notícia disso é o Juca de Oliveira. Trazer o Juca para dar a receita da tal de semente de sucupira. No mais, o doutor Guilherme tem esse livro, que ele já mostrou aqui várias vezes, mas ele tem um macete no livro, que é essa sua tabelinha. Andar com a tabelinha na bolsa e fazer conta. A indústria de chocolate está crescendo bastante. quantos por cento ao O ano? ano passado cresceu 11%, e nos últimos 3 anos cresceu quase 50%, Tá, 40 e poucos por cento. O livro do Pixinguinha está nas melhores casas do ramo e o nosso filme. Então, no melhor cinema perto de você. Se não Cinema estiver perto, perto. pega um táxi, né? Vai até ali. Um ônibus, o metrô, ônibus, o que né? der para você. E vai escutando o Wildon, certo? Certo. Então, agradecendo a vocês por terem vindo, a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Às 2 da manhã tem reprise, ok? Avisa aí para todos os seus amigos insônios. Wildon, contigo. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. E acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim. Gostar de quem não gosta de mim. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de saber.
jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Teu olhar caiu no meu, a tua boca na minha se perdeu. Foi tudo lindo, foi tão lindo, foi. Eu nem me lembro o que veio depois. Dizendo amor, 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 foi tão bonito que o tempo até parou. De duas vidas, uma se fez, eu me senti nascendo outra vez e